Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Haverá três quens. Haverá três quens. Que nós vamos ter que percorrer as nossas vidas. Primeiro quem? Quem Deus é. Segundo quem? Quem eu sou. E terceiro quem? A quem me enviará. Nisso se resume tudo a sua vida. Quem tu és? Quem eu sou? E a quem me enviará, Senhor. Seu tripé das nossas vidas. E conhecer o Senhor na beleza da sua santidade. Se ver nele. Quero ver a face. Quando você olhar para ele, quando ele revelar a face dele, sabe o que vocês vão ver? Vocês. Porque toda vez que você olha para a face do Senhor, ele sempre revela você. Que você é um raja dele. Glória a Deus. A gente sempre espera ver algo, né? Show pirotécnico, né? Um jaspe, uma coisa, né? Você. Quando ele mostra a face, ele mostra você. Mas ainda resta um lugar, ainda resta um outro lugar para ele revelar o coração dele. Quando você pede para ele revelar o coração dele, ele vai mostrar por quem o coração dele arde. Meu coração arde pelas nações. Meu coração arde pelas nações. Primeiro ele mostra a mão dele, que é o poder dele. Depois ele mostra o caráter dele. A face. Depois ele revela o coração. Quem irá por mim as missões? Esse é um momento muito interessante. Esse é um momento que nós estabelecemos o reino. Lá no céu tinha o anjo Gabriel, tem o anjo de briga, como chama lá? Miguel. E tinha um terceiro anjo que era da adoração, chamado Lúcifer. E o anjo da adoração, ele caiu fora, ele e um terço dos anjos. Então os céus ficou somente com intercessão, proclamação, mas perdeu a adoração. Agora a adoração coube aos filhos de Deus. Então quando nós entramos, quando nós criamos essa atmosfera de adoração, nós completamos o céu. Entende o que eu quero dizer? Que de novo é um tripé: adoração, proclamação e intercessão. Por isso que Satanás nos odeia. Porque Satanás diz a palavra de Deus que ele era o sinete da perfeição. O que é o sinete da perfeição? Tudo que acontecia no céu tinha que, o sinete era a caneta de assinar, tá? Então tudo tinha que passar pelo crivo dele. Então ele que sabia se estava de acordo com a vontade do Pai. No caso dele, que não tem Pai, de Deus. Então ele era o sinete da perfeição. Então, se era uma entidade que conhecia a Deus, era Satanás. Agora, por mais que ele conhecesse, ele jamais entenderia o interior, o coração de Deus. Por isso que ele imita as ações de Deus, mas não consegue dar o sentimento do amor de Deus.
Por isso que Deus nos dá o Filho, Cristo Jesus, e nos dá essa ligação com o céu. E o máximo que Satanás consegue criar uma religião. É um sistema de dogmas e leis, mas que impossibilita o relacionamento de coração para coração, porque Satanás não tem coração, não tem mente, não tem coração. Então nisso que nós somos superiores a ele. Então toda vez que nós exercitamos esse momento de adoração, nós criamos um ambiente para que o céu seja estabelecido entre nós. E quando o céu é estabelecido entre nós, automaticamente a palavra de Deus flui, que fecha o ciclo de adoração, intercessão e proclamação. Então, por isso que eu faço muita questão que a adoração permaneça, que ela vai fazendo. Enquanto eu estou pregando, eles estão pregando junto comigo. Sabia disso? Porque eles estão fazendo o quê? Eles estão limpando os céus. A destra, Davi fala, a destra, os meus dedos para a guerra, as minhas mãos para a batalha. Interessante, que ele falava, os dedos e as mãos. Porque muitas batalhas ele era com a espada, mas ele tinha outras batalhas que ele vencia com a harpa. Antes de ele entrar, propriamente dito, numa batalha, ele passava um tempo na presença de Deus, tocando a sua harpa. E muitas vitórias Deus deu para ele na harpa, não na espada. Quando ele ia poder lutar, os bichos já estavam tudo caídos, já tudo rendido. Por quê? Porque a adoração, intercessão e proclamação. Ok? Não era isso que eu ia falar, mas vamos ver. Então a gente vai contribuindo. Abra o livro de vocês, o livro de Mateus. Vai abrindo aí. Estou vendo as carinhas novas aqui. Meu nome é Teixeira. O meu apelido é Tex. O meu passado não foi lá muito bonito. Pela misericórdia de Deus, como diz a palavra de Deus, não interessa como você vai começar, como você começou. Não interessa como você vai terminar. Deus não está preocupado com o que você começou. Deus está muito interessado em como você vai terminar. Para Deus interessa mais o teu último dia do que o teu primeiro dia. Glória a Deus, Pai. Aleluia. 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 Muita gente começa bem e termina mal. Até o próprio Lúcifer, né? E tem muita gente que começa mal, mas termina bem. Isso depende de nós. Metanoia, que ele falou, Romanos 12, 2. Não vos conformeis com este mundo, mas metanoia, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então conhecereis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para o vosso viver. Jesus viveu essas 3 épocas na vida dele: a boa, agradável e perfeita. Na boa, ele estava com 12 anos, lá discutindo na sinagoga. Na agradável, ele estava com 30 anos. Ele começa o ministério dele, ele multiplica pão, ele cura, ele transforma vidas. Mas ainda havia a terceira, que era a perfeita. Onde que era a perfeita vontade de Deus para a vida de Jesus? Na cruz. Ninguém pôs ele na cruz. Ele, desde o primeiro dia, ele sabia que o destino dele era a cruz. Por isso que quando Pedro, quando ele anunciou, falou, olha, eu vou ser crucificado, vai acontecer isso comigo, Pedro falou, não, a gente vai dar um jeito aqui, a gente vai recorrer aqui à segunda instância, né? Porque o que ele falou? Arreda de mim, Satanás. E tempo depois, na Santa Ceia, ele está lá executando a Santa Ceia. Aí ele olha no relógio da vida dele. Ô Judas, meu amigo, vá lá e faz o que você tem que fazer. Ele chamou Pedro de Satanás e Judas de amigo. Por quê? Porque Judas
era aquele que ia ajudar ele a cumprir o destino dele, que era a cruz. E Pedro estava tentando tirar Jesus do seu destino. Por quê? Porque numa linguagem objetiva, o que eu vou sofrer é ruim para mim. Só que para Deus não. Que na Bíblia diz que Jesus aprendeu para as coisas que sofreu, não para as coisas que venceu. Pelo que ele venceu, ele conquistou. Mas ele cresceu pelo que sofreu. Então, eu entendo que o que eu sofro pode me trazer amadurecimento, crescimento. Não tortura e dor, nem desânimo, mas conhecimento. Então, quando a gente começa, eu tenho sido tocado nessas últimas semanas. Aliás, deu 2 semanas que eu não pude estar aqui. Uma semana eu estava em São Paulo, e outra semana eu estava no vaso sanitário, né? Mano, pegou de uma tal maneira que não tinha jeito de sair do trono, rapaz. Eu estava que nem Apocalipse, sabe? Trovão, entendeu? E fogo. Eu me senti o próprio Senhor da glória, entendeu? No trono da misericórdia, entendeu? Só botava meu anjo assim em volta. Que trovão tinha demais, entendeu? E luz. Beleza. Tá, mas tive que sair do trono para estar com vocês aqui agora. O que diz que nem todo sofrimento também é tão bom nem tão ruim, né? Então eu também, direto do trono para estar com vocês aqui, tá? E é um prazer muito grande, e avisando que a semana que vem eu já não vou estar, tá? Porque eu vou estar viajando. A gente vai estar no seminário do Silk, seminário intensivo de libertação e cura, ficando lá de segunda até sexta, pelo menos umas 15 horas cuidando de cura e libertação, sabe? Vai ser mais uma tentativa minha de eu me converter, entendeu? Acho que dessa vez eu vou me converter, legal. Cara, uma semana lá, junto com os pastores, vai ser um tempo de edificação. No último Silk, tiveram lá 250 pessoas, 24 países diferentes, né? E acontece aqui no interior de São Paulo, Cesário Lange, não conheço. Vem gente da Suíça, gente dos Estados Unidos, gente da África, gente de Portugal. Então, fora o próprio trato que a gente vai ter, né? Passar o nosso passado a limpo, né? Tem também o parâmetro dos relacionamentos, que é muito interessante, você conhecer pessoas de várias igrejas, com pastores de várias denominações. Então vai ser um momento muito gostoso. E você ter uma semana para trocar ideia é muito legal, né? Até eu espero, eu vou com a camiseta do Caminho da Esperança, para a gente fazer uma divulgaçãozinha de leve, tá? Para que outros pastores, outros ministérios saibam a respeito do nosso trabalho aqui. Acho que é uma maneira da gente fazer conexão, text, network, conexão, tá? Então, eu acho que isso é fundamental, para ninguém chegar a lugar nenhum sozinho. Beleza? Mateus 5. Deixa eu pegar aqui para eu me localizar. Eu tenho sido tocado, abalado por um ministério, pastor Paulo Júnior, na verdade um profeta. Ele é pastor de pastores, tá? Mas eu reconheço ele como um profeta de edificação, tá? Uma das características dos verdadeiros ministérios proféticos é trazer a nós a subjetividade da palavra, né? O que é o subjetivo da palavra? É aquilo que a gente lê, mas não entende. É o que Deus disse, não o que Deus falou, e não o que Deus escreveu. Tem muita coisa que está escrito, não foi aquilo que Deus disse. Por isso a Bíblia diz que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então
quando você lê na Bíblia e se maravilhavam da doutrina dos apóstolos, do que eles estavam falando? É que os apóstolos estavam trazendo entendimento àquilo que o povo praticou por séculos, mas não entendia. Ficavam no superficial da letra, mas não aprofundavam. Mas chega um tempo em que Deus levanta apóstolos e profetas na igreja para trazer o quê? Para trazer o revelacional daquilo que estava escondido. Assim como o Velho Testamento é shadow, é uma sombra daquilo que haveria de se manifestar no Novo. Então, o que aconteceu materialmente, historicamente, no Velho Testamento, era uma simbologia, era uma analogia do que haveria de acontecer no Novo Testamento. O Novo Testamento é o que nós estamos vivendo aqui agora. Né? Aliás, o primeiro livro do Novo Testamento, como é que chama mesmo? A palavra, vamos usar um primeiro subjetivo da coisa. A palavra de Deus diz que só há uma nova aliança quando há um novo sacerdócio. Não é verdade? E a nova aliança só acontece quando Jesus morre. Correto? Então, vamos lá. Se Jesus morre no final de Mateus, no final de Marcos, no final de Lucas e no final de João, onde começa a nova? Então, a nova aliança, ela começa em Atos. Não é verdade? Esse é o subjetivo. Só que a gente ouve tanto isso, os quatro. Os quatro demonstram o ministério de Cristo. Mas só há uma nova aliança depois do derramamento do sangue do Cordeiro. Então, a nova aliança começa em Atos. É lá que começa realmente, efetivamente, a manifestação. Como diz a palavra, como um fala para o outro, a gente até canta essa musiquinha na igreja. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. O que você entende por isso? Qual o entendimento que vocês têm disso? A alegria do Senhor é a minha força. A nossa tendência é ir para o genérico, a tendência é a alegria do Senhor é a minha força. A gente sai cantando. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Mas o que está escrito lá não é isso. Lá está escrito que a alegria do Senhor é quando eu estou forte. Deus se alegra quando eu estou forte. Eu tenho um filho de 33 anos, uma filha de 31 anos. Eu chego, Rafael, como é que você está? Pai, estou bem, estou forte. Eu fico feliz, alegre. A alegria do pai é a força do filho. Se te mostra frouxo na hora da angústia, frouxo. Eu não me lembro em que versículo está isso, mas é o tal do subjetivo, é isso mesmo. Sabe, o pai não se alegra. A alegria do pai é a minha força. Quando eu me mostro forte, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Então, quando eu resisto ao diabo, o meu pai fala: este é o meu filho amado em quem me compraste. Então nós vamos começar a lidar daqui para frente com certas subjetividades da palavra, trazendo o quê? Um entendimento. Quer uma coisa interessante? Vamos rapidinho aqui, ó. Pega aí, Gabi. Livro de Neemias, capítulo 8. Acho que você pode pegar. Você pode ficar em Mateus, né? Capítulo 8.
Capítulo 8. Pega o microfone. Capítulo 8. Até primeiro o capítulo 10. O versículo 10, desculpa. Vamos ver como é que está na tua tradução. E Neemias acrescentou: podem sair, comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que não têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Bora. Agora lendo 12. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir com os que nada tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhe foram explicadas. Isso. Como que Deus realmente te fortalece? Versículo 12. Leia novamente. E se alegravam quando? O que aconteceu? Celebravam. No versículo 12. Então todo o povo saiu para comer, beber, repartir os que não tinham preparado, e para celebrar com grande alegria, pois agora compreendiam as palavras que lhes foram explicadas. Porque agora entendiam a palavra. Olha como é que Deus te fortalece. Como é que a gente, na palavra diz, apresentar um povo forte? O que é um povo forte e alegre? É quando eu conheço. A maneira como Deus comunica a nós a alegria, que não é uma alegria besta. A alegria do Senhor é minha força. Agora a minha força consiste em quê? E no versículo 12. Agora passaram a entender. Deixa eu ler aqui na minha aqui, ó. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a celebrar com grande alegria, porque agora, não antes, agora, entendiam as palavras que lhe foram comunicadas. É a gente saber, é a gente ter um revelacional, porque até então eles ouviam, mas não entendiam. E você só vai se fortalecer da palavra que você entender. Então, por isso que eu basicamente eu vou ministrando uma coisa só. Por quê? Eu decidi vocês saberem muito, pouca coisa, do que saberem pouco sobre muita coisa. Eu prefiro que vocês saibam muito, uma coisa só. Você sabe bastante, do que saber um monte de nada. E se você souber um monte de nada, você não vai a lugar nenhum. Mas se você souber uma coisa, basta uma palavra tua, Senhor, e os montes se removerão. Então essa vai ser a nossa caminhada, de desmistificar a palavra de Deus. Porque nós passamos um tempo, alguns meses, vocês estão chegando agora, trabalhando na área de cura e libertação, e vamos continuar nisso. No ano de 2019 vai ser um ano muito voltado também para isso, tá? De cura e edificação da Igreja de Cristo, porém, com o que? Desmistificando a palavra. Quando eu entendo o que está escrito. Jesus fazia muito isso. Jesus falava assim: o que está escrito aí? Está escrito assim. O que ele fazia? Eu, porém, vos digo. Quando ele falava eu, porém, vos digo, inicia-se um novo sacerdócio levítico da explicação da palavra. O que está escrito aí? Está escrito que não pode adulterar. Ele fala, eu, porém, vos digo. Se você pensar, você já adulterou. Na lei está escrito que não podia adulterar. Ele fala, uma nova lei eu vos dou. Agora você não pode nem pensar. Para aqueles que pensam que viver na graça é mais fácil que viver na lei, era melhor viver na lei. Que na lei eu só não podia adulterar. Agora que eu estou na graça, eu não posso nem pensar. Então, eu vivo na graça. Minha graça é difícil, filho. É melhor na lei. Entendeu? Então a gente tem que andar numa atmosfera diferente. Então para novas demandas, nós temos que ter novos níveis de entendimento. Por isso Deus está levantando um sonho apostólico e profético. Está levantando para nós o entendimento dessas coisas. Ok? Ok. Ainda não é o que eu queria falar. Acho que agora eu vou começar a falar o que eu quero falar. Agora que agora vai começar a mensagem. Mateus 5. Agora foi a introdução.
Nós vamos ler Mateus. Por quê? Porque Mateus mostra Jesus como um rei. Tá? Então, Jesus, ele vai se manifestar aí. Mateus, Marcos, Lucas e João são as 4 faces, os 4 caráteres, as 4 facetas de Cristo Jesus. Tá? Nesse Mateus, ele vai falar muito do reino, the kingdom, o reino. E todo reino tem que ter um rei, tem que ter leis, suas próprias leis, os seus próprios dogmas, a sua própria moeda, né? Os seus próprios regimentos. Confere? Então o que ele faz? Há uma coisa interessante aí. Mateus 5. Quer ver? Já achou Mateus 5? Dá uma lida aí do versículo 1 até o versículo 8. Quem não me conhece, deixa eu explicar a minha tecnologia de ensino. Eu primeiro leio, depois eu faço uma explanação e sempre esquecendo, sempre lembrando, aqui não é uma atmosfera de pregação, eu não sou pregador. Tá? Aqui, vamos pensar que aqui é a escolinha do professor Raimundo. Tá bom? Eu sou o professor Raimundo e cada um de vocês é uma figurinha daquelas que estão lá. Então vocês podem fazer pergunta a hora que você quiser. Tá? Se eu souber, eu respondo. Se eu souber, eu não respondo. Tá? Beleza? Então assim, né? Então a gente tem que ter a cobertura até porque isso aí. Tá bom? Então é nesse ambiente. Vamos criar aqui um ambiente de escola. Tá? Porque a gente só vai usufruir daquilo que a gente entende. Tá? Então, entendeu um pouquinho? Pode perguntar, Tex, repete esse negócio que eu quero entender tudo. Não quero entender meio. Adão tentou Eva porque Eva só entendeu metade da pregação. Entendeu? Se ela tivesse ouvido a pregação inteira, não teria caído. Então é bom que a gente entenda a verdade por inteira. Lê lá, valeu. Mateus 5, vai lá. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. E o 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. E o 10 também? Lê. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Isso. Uma outra coisinha antes. Não sei como é que está aí exatamente na tradução de vocês, mas está assim. Alô? Não. Mas está assim. Jesus, vendo as multidões, ou vendo a multidão, pegou seus discípulos e subiu para o monte. A maioria das pessoas acham que Jesus pregou isso para as pessoas. Ele não pregou isso para as pessoas. Por quê? Porque a palavra diz assim: Jesus trazia pão para quem tem fome, mas trazia sementes para quem semeia. Há 2 tipos de gente: que tem fome, Deus dá pão. Mas aquele que tem uma mentalidade de ser um semeador, ele descarregava sementes. O que é semente? É a palavra de Deus. Tinha gente, o cara, ele só queria receber uma cura, mas ele não queria se comprometer. Tem muita gente que recebeu cura, mas não recebeu salvação. A pessoa não queria o reino, ela queria apenas suprir uma necessidade presente. Então, você está com fome? Deus te dá. Agora, você está com fome, mas você quer ser um semeador? Então vai ficar semente.
Semente de entendimento. Então, tem gente que Deus dava comida, alimento. E tem um outro tipo de gente que Deus dá mantimento. Olha a diferença de alimento e mantimento. Alimento é drive-thru, fast food, comida rápida, mata a fome. Mantimento, você tem que ir no mercado, pega um carrinho, compra, leva para casa, vai manufaturar aquilo e vai compartilhar com a família. Estocar. Como? Estocar. Estocar. Boa. Estocar e compartilhar. Manufaturar. Então, Deus não se zomba. Então, ele sabia que a multidão queria o quê? Queria ter as suas necessidades supridas. Eu acho muito interessante. Dois textos parece que eles se contradizem, mas eles se completam. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Agora tem outro texto que poucas pessoas pregam. Que Deus não se dava com a multidão. Eu gosto desse. Vocês já leram isso aí?